Olá, no ar agora o Saber Direito Debate. Nossa convidada da semana é a advogada Renata Cesac, especialista em Direito de Seguros, com MBA em Gestão Empresarial, especialista também em Direito Empresarial e pós-graduada em Direito Bancário e Mercado de Capitais. Professora, bem-vinda ao nosso debate. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela presença aqui e por nos explicar um tema um tanto quanto complicado, não é? Mais ou menos assim, né? Sim, é um assunto bem controverso, né? Mas difícil, mas acho que é um assunto válido, né? É um tema com uma relação muito íntima com economia, com finanças, né? Que acho que é necessário o entendimento do todo. Ah, com certeza. Né? Bom, vamos começar nosso bate-papo diferenciando, então, o seguro social e o seguro privado. É uma diferença fundamental de ser entendida para que a gente consiga perceber outros conceitos, não é isso, professora? Exatamente. O seguro social, na verdade, se transformou em Seguridade Social. A Seguridade Social no Brasil, ela é regulamentada e administrada de uma forma muito diferente dos seguros privados. Por que isso? Porque os seguros privados, eles são regulamentados, por exemplo, pela Superintendência de Seguros Privados e possuem leis e regulamentos próprios. Enquanto a Seguridade Social, ela, na verdade, é regulamentada pela Constituição Federal no artigo 194, que fala sobre assistência à saúde, sobre como seria essa questão dos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Então, seriam os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por morte, previdência, seriam esses tipos de benefícios os regulados pelo Seguro Social ou pela Seguridade Social. Já os seguros privados são esses seguros que todos, né, são seguros que todos nós podemos contratar em relação à seguradora, e são oferecidos pela maior parte das seguradoras. O INSS não, o INSS são benefícios concedidos por esse órgão. Né? Em relação aos seguros privados, a gente tem toda essa gama de seguros que são considerados seguros que não são considerados benefícios. Um seguro de vida, um seguro do carro, seria mais ou menos isso, né? Em relação, então, a esse seguro privado, me parece que se tornou obrigatória a contratação do seguro para obras civis, não é isso, professor? Me explica um pouco melhor, por favor. Na verdade, o Decreto-Lei 7366 já falava sobre a regulamentação, né? Eu já falava quais eram os seguros obrigatórios para a contratação em relação aos seguros privados. Esse seguro de obras, ele realmente é previsto pelo Decreto-Lei 7366, no artigo 20, e realmente é obrigatório, existe essa obrigatoriedade de contratação. Caso esse seguro não seja contratado, o que acontece? Existe uma multa, uma penalidade imposta pelo próprio Decreto-Lei em relação a essa questão de seguros não serem contratados, causando prejuízo, claro, a todos os beneficiários. E como é que tem sido essa realidade? Essa lei realmente vem sendo cumprida? Tem tido eficácia, vamos dizer assim? Na verdade, o que aconteceu foi que com a nova legislação, esse Decreto-Lei 7366, ele foi alterado pela Lei Complementar 126 de 2007, e essa lei complementar, ela aumentou um pouco, digamos assim, a penalidade para aqueles que não contratam esses seguros obrigatórios. Né? Então, na verdade, aumentou o valor da multa, não aumentou muito, tá? O valor da multa é normalmente o valor do prêmio desse seguro, ou seja, daquilo que o preço que o segurado pagaria para a seguradora, mas, assim, de alguma forma, isso levantou os holofotes. A gente conseguiu ver quais eram os seguros que realmente seriam obrigatórios. Isso seria talvez uma questão cultural, de consciência mesmo, por aí? Com certeza. Acho que a cultura dos seguros no Brasil ainda é muito incipiente, a gente não tem essa cultura, a gente não tem esse conhecimento também para essa contratação, né? Então, essa falta de conhecimento faz com que a gente deixe de contratar seguros que seriam super importantes para todo mundo, para toda a sociedade, e isso faz também com que o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento dos negócios também não cresçam, né, da forma como deveriam. É claro que no Brasil a gente, assim, já expandiu bastante, acho que a gente tem evoluído, e o crescimento realmente da economia ajudou muito essa parte do crescimento dos seguros. Professor, e quando a gente fala, né, na obra civil e na contratação obrigatória do seguro, é para absolutamente todos os trabalhadores envolvidos na obra? Todos? Isso. Como é que funciona? Isso. Na verdade, esse seguro, ele não é, para garantir quem está trabalhando na obra. Porque existem dois tipos, na verdade, de seguros obrigatórios. Existe os para os danos corporais, que aí sim seria para cada funcionário, digamos assim, dessa obra, mas esse seguro obrigatório específico do Decreto-Lei 7366 é para a garantia dessa obra.
Ah, entendi. Entendeu? Então não é para as pessoas envolvidas diretamente Isso, na obra, não. É para a garantia da obra. Exatamente. Ah, entendi. E de onde deve vir a consciência principal dessa contratação, exatamente? Então, na verdade, os incorporadores, os construtores, aqueles que são responsáveis pela obra, precisam contratar esse seguro com as seguradoras que estão, né, regulamentadas, autorizadas pela SUSEP. Então, a Superintendência de Seguros Privados vai autorizar o funcionamento dessas seguradoras e essas seguradoras vão poder oferecer esses seguros. São os proprietários dessa obra, são os construtores dessas obras, os incorporadores, que são obrigados a contratar isso, né, pela lei. A multa é pecuniária, né? A multa é pecuniária. A multa é no valor, então, do valor do prêmio ou até o limite de R$1.000, dependendo, assim, os valores ainda não são muito altos. Mas, assim, o fato da lei complementar ter alterado o Decreto-Lei 7366 fez com que todo mundo visse, nossa, realmente existem alguns seguros que são obrigatórios e as pessoas não estavam contratando. Quais são os aspectos desse seguro, por exemplo, itens desse seguro, professora? Então, para ficar mais claro sim, ainda. A cobertura, na verdade, desse seguro é realmente com relação à realização da obra, da construção da obra. Porque o que o legislador pensou quando fez o Decreto-Lei 73, né? O que ele pensou por que alguns seguros seriam obrigatórios e outros não? Ele quis realmente pensar na sociedade como um todo, ele quis proteger os interesses da sociedade. E aí, quando ele falou em incorporação, em construção de obras, ele pensou realmente em proteger o quê? A sociedade, o fundo comum. Então, eles pensaram, se houver realmente um seguro obrigatório garantindo essa incorporação, garantindo essa obra, faz com que realmente as pessoas tenham interesse em cumprir com esses contratos, nessas incorporações. Entendi. Bom, outro ponto importante, que eu acho que é dúvida de muita gente, é em relação ao mercado do resseguro. Antes de mais nada, vamos explicar melhor o que é o resseguro e como é que ele funciona. Quem é o responsável pelo resseguro, professora? Muita gente fala que o resseguro é o seguro do seguro. Mas isso não é muito uma ideia, assim, realmente... Melhor conceito, isso talvez. Não é um conceito que faz muito sentido, porque o resseguro, na verdade, ele vai ser uma cobertura para a seguradora. Né? O resseguro, ele não se confunde com o seguro. As relações jurídicas são distintas. O que é isso? Na verdade, no seguro tem o segurador e o segurado. Na parte do resseguro tem o ressegurador e o segurador. O que a seguradora ela precisa? Ela tem um limite técnico para ser responsável. O que é isso? A seguradora. Isso. A seguradora, ela tem, por lei, um limite máximo de responsabilidade que ela pode assumir. Então, acima desses limites, ela precisa de um resseguro ou de um cosseguro. Então, assim, na verdade, ela está tentando, ela se protege, a seguradora visa se proteger em relação a qualquer outro prejuízo que possa ser. Então, por exemplo, digamos num seguro onde haja um risco de prejuízos imensos ou catastróficos, a seguradora ela pode quebrar em relação a isso. Então, ela visa também uma proteção patrimonial em relação a esses riscos que ela já está contratando. O resseguro, então, ele vai fazer com que a seguradora possa assumir riscos maiores daquele limite de retenção e também vai fazer com que a seguradora tenha proteção do patrimônio dela. E esse resseguro é feito por uma empresa? Isso. Qualquer também, vamos dizer assim? Então, na verdade, não pode ser realmente uma empresa qualquer. Tem que ser uma empresa especializada em assumir esses riscos, então, especializada nessa atividade. E no Brasil, a gente tem que considerar a Lei Complementar 126, que dispôs 3 tipos de resseguradores diferentes no Brasil. Né? Então, eles criaram essas 3 figuras de resseguradores. Esses 3 tipos de resseguradores, eles precisam ter autorização da Superintendência de Seguros Privados e são regulamentados pela Lei Complementar 126 e pela Resolução 68 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Seriam 3 tipos de resseguradores: os locais, os admitidos e os eventuais. Os resseguradores locais, são sediados no país e eles são sediados no país e eles regulamentados pela SUSEP. Sociedades anônimas que são específicas e especializadas em resseguro e retrocessão. Os resseguradores admitidos, eles não têm sede no país, mas eles têm um escritório de representação no país e eles precisam também da autorização da Superintendência de Seguros Privados. Os eventuais, eles não possuem nem escritório e não são sediados no país, mas eles têm que ter autorização também da Superintendência de Seguros Privados. Tá ótimo, professora. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais papo sobre seguros aqui, não saia daí, até já.
Já voltamos comigo aqui a professora Renata Cesac, falando sobre direito securitário. Professora, acho que é uma dúvida também de muita gente em relação à embriaguez ao volante. O seguro cobre, a pessoa que tenha seguro, claro, o seguro cobre uma situação de um acidente, qualquer coisa que envolva um motorista embriagado ou não? Como funciona essa realidade? A gente tem visto, na verdade, o judiciário decidindo de forma um pouquinho diferente do que realmente deveria decidir. Se eu posso dizer assim, né? Na verdade, a embriaguez do volante é causa, sim, de agravamento intencional do risco e, por ser agravamento de risco, estaria fora da cobertura indenitária. O que o judiciário tem entendido não é que não exista o agravamento de risco. Na verdade, o que o judiciário tem entendido é que deve haver prova inequívoca dessa embriaguez. Então, se o segurado ele não fez o bafômetro, ou ele não fez algum tipo de exame para comprovar exatamente essa embriaguez, fica difícil essa comprovação. Então, o segurado que não faz... Hoje a gente tem outras provas de comprovar uma embriaguez, né? Por exemplo, um atestado médico. E aí, nesse caso, por exemplo? Então, num atestado médico, ele tem que fazer algum tipo de exame e avaliação, né? E ele tem que passar por esse exame e avaliação. A questão é que o segurado, se ele não tiver interesse em fazer esse tipo de exame, ou ele não querer passar por essa avaliação, ele pode não querer. E aí, assim, essa comprovação, ela fica realmente quase impossível, né? E em relação à questão do ônus da prova, porque com o ônus da prova, quem tem que provar é a seguradora. Se a seguradora tem que provar e o segurado não quiser fazer o exame, ou fazer o bafômetro, ou qualquer outro tipo de análise, fica muito difícil de caracterizar essa embriaguez ao volante, né? Então, assim, é claro que existem provas, muitos acidentes, por exemplo, quando acontece de embriaguez ao volante, o segurado, ele acaba falecendo. Então, esse exame realmente pode acontecer. Mas mesmo nesses casos, a gente fala assim que a embriaguez, ela tem que ser decisiva. Se não for por conta da embriaguez, o acidente não ocorreu devido à embriaguez, realmente a seguradora vai ter que pagar essa indenização. Tem que pagar, né? Em caso do falecimento do motorista segurado, por exemplo, aí sim vão fazer o teste. Então, porque muitas vezes eles fazem esse teste, depois, após, né, o óbito, assim, infelizmente do óbito, realmente há essa possibilidade de fazer o exame ou não. E aí, comprovando a embriaguez, a família do segurado, vamos dizer assim, não receberia? Então, é justamente por isso que eu disse que talvez não recebesse. Por quê? Porque essa embriaguez, ela tem que ser a causa necessária do acidente. Entendi. Né? Então, na verdade, o que a gente pode ver é o seguinte, se a embriaguez não foi a causa do acidente, então, de repente, o segurado estava embriagado, estava dirigindo, faleceu nesse acidente, mas esse acidente não foi ele que deu causa, mesmo assim, a seguradora vai ter que pagar a indenização. Entendi. Então, realmente é um tema extremamente subjetivo, né? De análise caso a caso. Isso. Assim, nos julgados hoje em dia é muito difícil ter uma perda desse direito à indenização. Pois é, eu tenho em mãos aqui uma informação de que recentemente o STJ, acabou negando o pagamento ao segurado por falta de informações corretas ou completas, talvez, do seu perfil. Quais são as precauções, professora, que o segurado deve tomar na hora de reivindicar esse seguro contratado, para que não haja esse tipo de coisa, por exemplo? O que o judiciário tem entendido é que a boa-fé é um princípio que rege todas as relações de seguros e ela serve tanto para o segurado quanto para a seguradora. Então, as informações elas precisam ser corretas, precisam ser exatas, tanto para a seguradora quanto para o segurado. O segurado, na hora de preencher o questionário de risco, ele tem que tomar muito cuidado. Ele, na verdade, tem que ler todas as informações devidamente e preencher aquele formulário da forma mais correta possível. Por quê? Porque realmente, se ele coloca uma informação que pode prejudicar a análise da seguradora, pode prejudicar o direito dele à indenização. Se a gente for ver, acho que uma questão importante para falar é sobre uma mudança, uma alteração desse risco, desse contrato de seguro no meio do caminho. O que seria isso? Então, por exemplo, uma das informações importantes do questionário é com relação à idade, ou com relação à questão de ter filhos menores de 25 anos que poderiam ou não utilizar o carro. Então, às vezes, você tinha um filho, se você tem um filho menor, mas ele não dirige, e aí ele pode, de repente, conseguir essa autorização, ele tem a nova carteira de habilitação, e aí ele passou a dirigir. Esse tipo de
informação tem que ser passada para a seguradora, porque você não mentiu na hora, né? Você não tinha realmente... A situação mudou, exatamente. Né? Numa situação... O cenário mudou. Isso, numa situação dessa, justamente você tem que informar a seguradora para não perder seu direito à indenização. Por exemplo, em relação à garagem, você... No ato de assinatura com contrato, você morava num prédio com garagem. Exatamente. Exemplo, a partir de agora você não mora mais. É uma informação necessária para ser passada para a seguradora? Sim, com certeza. E aí acho que nesse ponto a gente pode falar que o corretor de seguros, ele é importante, é a pessoa responsável por essa intermediação e ele pode passar essas informações para a seguradora da forma como deveriam ser passadas. Então é a questão da garagem, é uma questão de você não usar o carro para trabalhar e agora você usa. Por que casado e solteiro? A probabilidade de um risco maior solteiro? É por aí? É mais ou menos por aí. Mas assim, por exemplo, nós mulheres, nós temos mais prudência na hora de dirigir. Então, com certeza... Isso tudo é observado, né? Com certeza. Assim, eles têm as estatísticas, as probabilidades, as ciências que eles conseguem verificar quando realmente existe um risco maior ou quando existe um risco menor. Essas informações, quando elas são passadas para as seguradoras, a seguradora não tem como falar que não sabia, né? Que era uma situação em que você disse uma coisa e não era verdade. Então, assim, acho que vale a pena a gente ter consciência do que a gente está contratando e justamente por essa consciência a gente consegue saber o que mudou, o que não mudou. A senhora disse agora mesmo, mas acho importante a gente ressaltar. O ônus da prova é sempre da seguradora? Então, na verdade, isso não é uma obrigatoriedade. Existe essa faculdade, isso o legislador consumerista, né, o Código do Comercial, Código de Defesa do Consumidor, disse o seguinte, que existe essa possibilidade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo. Isso. Né? A gente entendendo que o contrato de seguro é uma relação de consumo, então a gente entende que existe essa possibilidade do inversão do ônus da prova. Mas não é uma obrigatoriedade. Você, mesmo aplicando o Código de Defesa do Consumidor, pode existir situações em que o juiz entenda que não existe essa hipossuficiência. Como, por exemplo? Por exemplo, o juiz ele tem que constatar duas coisas, a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da situação, da alegação. O que seria essa verossimilhança? O juiz tem que constatar que houve aquele fato. Se o juiz entender que o consumidor está falando uma coisa que não é muito verossímil, ou seja, que não é constatada... Condizente com a realidade, com os fatos. Ele pode entender que não existe a necessidade da inversão do ônus da prova. Não sai daí, hein? Daqui a pouquinho tem o terceiro e último bloco do debate. Até já! Estamos de volta com a professora Renata Cesac falando sobre direito securitário. E chegou a hora, como sempre, da gente falar sobre os livros que ela recomenda como fonte de estudo, de pesquisa, para quem esteja querendo se aprofundar no tema, como a senhora fez, ou para curiosos, né? E para pessoas que estudem para concurso também, né? Com o AB não cobra isso? A OAB, na verdade, cobra. Por quê? Porque o Código Civil ele está regulamentado pelo Código Civil. Pode ser que venha alguma questão sobre seguro, o contrato né? de seguro está regulamentado, tem um capítulo inteiro para falar sobre contratos de seguros, né? O contrato de seguro é o contrato típico do Código Civil, então tem regulamentação e pode sim ser cobrado. Fique de olho você também, hein? Vamos estudar o direito securitário. Professora, a gente começa então com esse aqui, Contrato de Seguros, uma lei para todos. Esse livro é importante por quê? Esse livro é importante porque trata sobre o projeto de lei 8.034 de 2010, que é o projeto de lei que fala sobre o contrato de seguro. Como eu falei, essa regulamentação de seguros é uma regulamentação ainda muito antiga, o decreto-lei é de 66, né? Então a gente precisa realmente de uma lei específica para seguros que possa regulamentar e possa também trazer todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, tudo especificamente, tudo numa lei só, realmente. E é um projeto que já está há bastante tempo em tramitação, ele substituiu o projeto... Ele está onde hoje? Ele está na Câmara dos Deputados. Isso. É um projeto proposto pela Câmara? É proposto pela Câmara, ele foi, na verdade, é um projeto que substituiu o projeto de lei 3555 de 2004. Né? Então, ele já vinha em tramitação desde 2004, já com várias alterações, ele substituiu, mas ele está pensado ao 355. A senhora acredita que esteja perto de sair ou ainda temos muita discussão pela frente? Na verdade, não só pelo tempo, mas acredito que já está bem amadurecido e é por isso que eu trouxe o livro sobre projeto de lei. Ótimo.
Seguindo, então, direito do seguro, interpretação dos artigos 757 a 802 do Código Civil. Isso. Com referência ao Código de Defesa do Consumidor também, né? Isso, justamente porque a gente falou que os dois códigos, né, então as duas leis, elas são aplicáveis ao contrato de seguro. Esse livro é muito importante para quem está estudando. Por quê? Porque como ele fala bastante a respeito das jurisprudências, dos artigos do código, então acredito que para quem é estudante é um livro essencial, fala bastante das jurisprudências do STJ, do STF e realmente faz bastante referências às situações reais, às situações, né, que acontecem normalmente, às situações do dia a dia. Perfeito. Esse aqui, o contrato e sua função social, a boa-fé objetiva no ordenamento jurídico e a jurisprudência contemporânea. Humberto Teodoro Júnior. Sempre fantástico. Sempre fantástico. Esse é um livro ótimo. A gente falou bastante sobre a questão da boa-fé objetiva, que é o princípio norteador do contrato de seguro, assim como a gente também falou sobre a função social, sobre a eticidade, sobre os princípios da probidade, da boa-fé. E assim, é um assunto muito importante. E dentro do contrato de seguro não tem como não falar da boa-fé ou da função social do contrato, né? Então, porque justamente a boa-fé, ele é o norte, ele é o princípio norteador de todo o contrato de seguro e realmente é importante para quem estuda sobre seguros. Tá certo, e nós temos aqui mais dois em inglês, não é isso? A gente fala desse aqui já, vamos falar desse, que são fundamentos do risco e do seguro, né? Isso. Esse livro, a senhora estudou por ele? Sim, são os elementos fundamentais, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente tem o assunto seguros ainda é um assunto muito internacional. Se a gente for pesquisar, é difícil achar na literatura muitos livros a respeito de seguros e a gente ainda tem que procurar na legislação estrangeira ou na literatura estrangeira assuntos, situações em que a gente possa aprender e se aprofundar mais sobre os seguros. A nossa lei faz menção a leis estrangeiras, como, por exemplo, a lei americana? Na verdade, não faz menção à lei americana, porque a lei o direito americano é muito diferente. Se baseia nela? Seria isso? Mas assim, existem o que na verdade não se baseia, a legislação não é baseada na legislação americana. Mas o que acontece é que os contratos são muitos contratos internacionais. Por quê? Porque justamente pela pulverização dos riscos e do resseguro, a gente acaba repassando os riscos brasileiros para outros países, né? Porque justamente é para isso que serve o seguro, né? No seguro existe uma pulverização dos riscos. E até para não ficar concentrado numa empresa só ou num país só, a gente pulveriza esses riscos para outros países. Mas a verdade é que esse livro ele vai trazer os fundamentos básicos do risco e do resseguro, do risco e do seguro, e é um livro essencial para saber os conceitos básicos, como é que chegou a essa definição, como chegaram a entender o que é o seguro de pessoas, o que é o seguro de danos. É um livro essencial para quem está começando a trabalhar com essa parte de seguros. Excelente. Bom, eu deixei por último esse aqui que eu achei muito interessante ela trazer como uma fonte aqui de estudo, porque é um livro normal, talvez até um romance, não conheço o conteúdo, mas uma história toda cuja temática é o direito securitário. A gente pode tirar muito conceito, né, do tema aqui dentro de uma história construída, que é o Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. Comenta um pouquinho dele para a gente, É um livro muito interessante. Na verdade, a gente tem que pensar no risco como sendo parte do objeto do contrato de seguro. Então, se não existe o risco, não existe o seguro. Né? Então, ali começa... Quando é que a gente considerou essa ideia do seguro? Quando é que foi necessária essa proteção aos interesses patrimoniais, aos interesses da integridade física e da vida? É um livro muito interessante porque conta toda a história de quando a gente começou a se preocupar e ter interesse em proteger todo esse patrimônio, essa integridade e a vida das pessoas. Professora, muitíssimo obrigada por toda a explanação, por esse tempinho aqui comigo, por todas as aulas. Obrigada, a casa é sua. Volte sempre. Obrigada. Viu? Muitíssimo obrigada a você de casa também, mais uma vez pela companhia. A gente falou aqui sobre direito securitário. Semana que vem tem muito mais. Você pode mandar um e-mail para nós no saberdireito@stf.jus.br. Pode acessar nosso site também, tvjustiça.jus.br. Assim você acompanha o Saber Direito e todos os outros programas da casa também. Te vejo então de novo semana que vem. Até lá, tchau.